Hein? Sebastião passa. Pois é, velho. Aqui o fulano tem um superintendente que ganhou tanto. E mesmo que tivesse, qual é o salário problema? de todo mundo está aberto. E Hã? o Supremo deu uma decisão esses dias agora, mandando abrir salário de uma turma aí que eu não lembro quem que é. O meu está na Transparência Tribunal. Sim, O nosso, né? O nosso. Quem quiser descobrir, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, na sala do Dr. Manuel, de 10 processos. Esquecemos de falar isso, né, doutor? Hein? Esquecemos de alertar isso. Não, eu estou retirando de tudo, quase. Ah, é. Tem essa não. Manuel, aí eu fiz um... Ah, não, doutor, ainda tem o 17 nessa sala. Ué, mas aqui não tem na minha folha. Foi feita agora a inscrição. Ah, Aqui, ó. bom, então tá. Vou ter que voltar lá. Ainda tem isso ainda. Tipo, um regimento. Pode fazer. Claro, claro. Manuel Barbosa, 35, então. Viu, doutora Jaqueline? É na sala do 17 doutor Manuel Barbosa, ainda na sala dos 35. Tem uma inscrição Tem uma feita inscrição feita aqui agora. Qual que é o número? aqui. 17 da pauta. Processo número 17 da pauta de 35 processos. É o 10.576-54-2019. Recorrente Eduardo Henrique Pereira da Silva e recorrido RN Comércio Varejista S.A. Está escrita para sustentação oral a advogada Karen Ribeiro pelo reclamante. Doutor Manuel Barbosa, por gentileza, a leitura da conclusão do voto. Senhor presidente, isso é de rito sumaríssimo. Eu conheço o recurso deposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento no período da admissão até 10/11/2017 do intervalo interjornada de 1 hora, conforme apurar nos controles de ponto, mantidos os reflexos deferidos na origem, bem como ao pagamento das diferenças de comissões pela venda a prazo, reversão conforme apurar a liquidação de sentença, com reflexos em repouso semanais remunerado e feriado, a partir daí aviso prévio, 13º salário, férias mais 1/3, e de tudo em FGTS mais 40%, além de determinar que as horas relativas ao intervalo interjornada e interjornada deverão ser quitadas acrescido adicional legal ou convencional, o mais favorável, se comprovado nos autos, observado divisor 220, excluindo a aplicação da súmula 340 do TST, major valor da condenação para R$ 8.000, com custo de R$ 160 pela reclamada. No mais, estou mantendo a sentença seus próprios fundamentos. Pois não, doutora, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador relator, senhor presidente, demais julgadores, colegas servidores, uma boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de fazer um registro, porque no último domingo foi Dia da Mulher, e gostaria de deixar registrado, né, o dia que realmente representa essa classe que tem ganhado representatividade, inclusive na Justiça do Trabalho, e tem crescido na comunidade, na sociedade em geral, mas que ainda tem muita luta para combater da diferença com relação, né, à sociedade por parte dos homens. A gente enfrenta muitas lutas com relação a tentar realmente igualar nos nossos direitos, e esse dia tem uma maior representatividade, não somente pelos presentes e parabenizações, mas também por tudo que representa essa data. Então, eu gostaria de deixar registrados os parabéns a todas as mulheres do Judiciário e servidoras e colegas advogadas que batalham tanto nessa luta diária nossa. Com relação ao processo, peço vênia ao voto do ilustríssimo desembargador, apenas em alguns pontos, apesar de suprido parcialmente a nossa pretensão com relação aos intervalos e as diferenças de comissão. Primeiramente, quanto ao acúmulo de função, gostaria de ressaltar algumas coisas, porque a sentença de primeira instância, ela fundamentou negar o provimento, né, julgar improcedente o pedido do reclamante, no sentido de que, conforme o entendimento do juiz, na ata onde ela apresenta o depoimento ouvido pelo reclamante como testemunha,
teoricamente, ele limitou ali aquelas atividades ela frisou o sentido de sendo apenas essas atividades. Contudo, aquelas atividades que ele listou no depoimento dele, eu ressalto que é exatamente as atividades que a gente traz alegando a questão do acúmulo de função. Isso porque eu peço vênia no depoimento dele, dessa ata que o juiz considerou como depoimento do reclamante, ele menciona a seguinte situação, que faziam limpeza do local de trabalho e de toda a loja, se precisassem, transportavam produtos vendidos até o carro dos clientes e faziam cartaseamento, sendo apenas essas atividades. Ok, ele fala realmente que sendo apenas essas atividades, só que essas atividades são além da atividade de venda. E eu ressalto ainda que o mesmo era comissionista puro. E o que isso acarreta quando o funcionário ele é comissionista puro e ele para de fazer uma atividade de venda para poder realizar outras atividades diversas, ainda que aparentem ser inclusivas já nas atividades diárias de um vendedor? Ora, eu ressalto que a limpeza do local de trabalho, uma limpeza básica, passar um paninho num produto para entregar o produto limpo para o cliente, sim, uma coisa. Mas a limpeza do local de trabalho não é uma função de um vendedor. Outra coisa, cartaseamento. Cartaseamento gera uma produção para o vendedor? Gera. Realmente aquilo impacta na venda dele, chama a atenção de clientes? Sim. Mas o cartaseamento em si não é a função de um vendedor. O que ele mencionou ali não se refere exclusivamente à função de vendedor, data máxima vênia, ou entendimento do juiz de primeira instância. Isso porque, quando ele deixa de fazer isso, ele deixa de oferir vendas. Isso impacta na produção dele, já que ele é comissionista puro. Eu peço vênia ainda para o depoimento da testemunha ouvida, a senhora Ana Regina Vieira, que ela falou a seguinte situação, ela esclareceu. Os vendedores faziam os cartazes da loja, decoravam a loja, etiquetavam produtos com preço, os vendedores não faziam entregas nas casas dos clientes, apenas ajudavam os clientes. Os vendedores organizavam os mostruários, faziam as pilhas de produtos, os vendedores faziam a faxina da loja, cada vendedor limpava o seu setor. Os vendedores faziam panfletagem, olhavam preços dos produtos da loja, todos os dias verificavam os preços dos produtos no sistema. Ora, excelência, data máxima vênia, isso não é uma função de vendedor. Vender é uma coisa. Você vender... Doutora, eu vou pedir para você se encerrar, que acabou o seu tempo. Sim, excelência. Vender alguma coisa, vender um produto é uma coisa. Outra coisa diversa é fazer outras atividades. Da mesma forma, eu peço vênia com relação ao voto do ilustríssimo desembargador com relação às horas extras. Isso porque restou comprovado que o ponto era registrado incorretamente. O ponto, ele ficou demonstrado tanto no depoimento dele, quanto da testemunha, que continuavam trabalhando após o registro de ponto, conforme toda a documentação e todo o depoimento dos autos. Portanto, eu peço vênia ao voto do ilustríssimo desembargador nesses dois tópicos, que era o que eu gostaria de ressaltar, além do que já foi provido, para que seja dado provimento ao recurso do reclamante e dado provimento nessa questão da nulidade do ponto e as horas extras, bem como o acúmulo de função. Obrigada. Pois não, doutor Manuel. Senhor presidente, essa questão já é demasiadamente debatida e conhecida. Na turma, acúmulo de função, nesse caso aqui, como os outros nós já examinamos, ele não fazia essas tarefas, e sempre foi feito, desde o início do contrato, fazia parte das tarefas de vendedor, sim. E a outra coisa, que essas tarefas secundárias não são feitas quando chega um cliente para vender, para adquirir algum produto. Realmente, quando não tem cliente na loja, se tem um cliente, um vendedor está atendendo, os outros não estão fazendo nada, faz outra coisa. Eu já até escrevi alguns votos nesse, não, que a Justiça do Trabalho passa por uma epidemia de pedido de acúmulo de função. Tudo é acúmulo de função. Se não tem amparo legal, contratual ou em convenção coletiva, eu não vejo como mandar pagar. E mesmo quando algum acúmulo verdadeiro ali, faz parte do jus variando do empregador. Mantém a proposta de voto. Doutora Jaqueline. Inicialmente, eu gostaria de registrar que eu vinha declarando minha suspeição nos processos que o doutor Gabriel atua, né? Então, eu gostaria de ficar registrado que não mais declararei minha suspeição. Desde lá na vara, eu já tinha até sinalizado nesse sentido com o meu diretor, que até contactou o procurador, então eu não me sinto totalmente isenta, só para deixar isso bem claro, que a partir de agora atuarei em todos os processos. Sim, excelência.
Eu também tenho uma certa dificuldade com relação ao acúmulo de função. Em primeira instância, eu vinha certo, não é o caso dos autos, mas às vezes, assim, exagerado o abuso com relação a isso, né? De vender um produto, passar a vender um produto diferente, achar que tem algo que ganhar alguma coisa, limpar era uma coisa assim muito exagerada. Então, nesse aspecto também eu acompanho. Nós temos firmado, parece que o entendimento aqui na turma, em caso de sumaríssimo, nos outros processos a gente reduziu os honorários para 5%. Em razão do meu voto, nos meus processos, na sessão de hoje, nos anteriores, então, nesse aspecto que eu vou divergir. No mais, eu estou inteiramente de acordo. Data Avenida pela sustentação oral e agradecer a senhora a lembrança pelo Dia das Mulheres. Obrigada, excelência. Eu estou inteiramente de acordo com o voto. Aliás, inteiramente não. Eu tenho apenas uma pequena ressalva a fazer, é que eu fico vencido quanto à limitação da condenação ao pagamento do intervalo entre a jornada apenas até a entrada da vigência da chamada reforma administrativa. Eu entendo que é devida durante todo o contrato de trabalho e não apenas até 10/11/17. Só nesse aspecto. Agora, então, prevalece o voto disso. Eu estou com Vossa Excelência. Então, dessa forma, prevalece o voto do ilustre desembargador relator, vencida a doutora Jaqueline no que tange aos honorários e este presidente quanto à limitação do intervalo entre a jornada até 10/11/17. Obrigada, excelência. Sim. E vou me redimir perante Vossa Excelência, que eu cheguei aqui e, com pressa, acabou passando batido, mas eu queria parabenizar todas as mulheres. Eu acho que a data da mulher é todo dia, mas tem que ter um dia para festejar, né? Então, o Dia Internacional da Mulher é uma data marcante, é uma data para a gente pensar na quantidade que eu acho até que, em razão da publicidade que se dá, tem aumentado o feminicídio de uma forma assustadora. Agora, na minha cidade, lá em Varginha, uma menina que vive de 13 anos, que vivia com um cidadão de 60 anos, foi morta por ciúmes. Que a menina, moça não, a menina quis acabar com o relacionamento e, em razão disso, foi morta por um idoso, eu posso falar porque eu já sou, um idoso de 60 anos, que mantinha uma relação união estável com uma menina dessa hora. E acabou matando-a em razão dessa condição. Então, é uma coisa lamentável. E aqui o nosso tribunal tem a honra de, em 48 desembargadores, 16 serem mulheres. E, além disso, na administração, dos 5 cargos, né? 5, 6, 5. Dos 5 cargos que existem, 3, então a maioria, são ocupados por mulheres. Então, nosso tribunal realmente é vanguardista nisso também. Aqui na turma também, né? Que as duas secretárias, a procuradora e a doutora E a doutora Jaqueline, é verdade. É verdade. Até pouco tempo atrás, nós éramos a maioria, agora não somos mais. E, bom, Isso é bom, né? Eu acho. claro, eu também acho, eu prefiro muito. Eu acho muito melhor. Uma vez, quando eu era advogado, eu gosto de contar essa história, e tinha uma juíza lá no Rio de Janeiro que me acusou eu apresentei a minha defesa e ela falou, cadê o preposto? Eu falei, o meu preposto não veio. Aí ela pegou a minha defesa e falou, então o que é isso aqui? Eu falei, é a minha defesa. Agora, não é isso aí é uma peça processual chamada contestação. E, então, é por isso que eu apresentei. Ela falou, mas eu não quero isso aqui não, e pegou e jogou em cima de mim. Aí eu cheguei e falei assim, doutora, data vênia, eu estou requerendo a juntada desse documento processual nos autos. Ela falou, eu não vou aceitar. Eu falei, mas a senhora é obrigada a aceitar. Aí ela falou para mim assim, você só está fazendo isso comigo porque eu sou mulher. Eu falei, olha, eu devo dizer que não tenho nada contra, muito até pelo contrário. Ela pegou, saiu da sala de audiência
e mandou me prender. Claro que não me prenderam, né? E pouco tempo, muito pouco tempo depois, 1 ou 2 meses depois, teve um congresso da primeira região, 17ª região e 3ª região, em Vitória. E eu fui, encontrei com ela lá. Ela ficou inteiramente descontrolada, né? Porque ela não esperava que me encontrar lá. Então, quer dizer, eu sou sempre favorável às mulheres, né? E, aliás, não tem como ser contra as mulheres. E até porque delas nós nascemos, delas nós recebemos amor, delas nós recebemos carinho e a indicação do resto da vida, né? Então, é motivo de muito festejo para nós todos, né? E de mais a mais, presidente, Vossa Excelência permite, a última palavra é sempre a nossa. Sim, senhor. Mas eu vi uma frase interessante, que o mundo tem atualmente, pelas estimativas estatísticas, tantos bilhões de habitantes. Desses tantos bilhões de habitantes, tantos são homens, tantos são mulheres e tantos são homens. Só que esses homens são todos filhos de mulheres. É verdade. É verdade. A mulher tem essa atribuição, né, que nós não podemos ter, que a grande mágoa nossa é não poder gerar filhos, né? Agora, o doutor Paulo falou que... Hein? O doutor Paulo falou A que... última palavra é sempre a nossa. É. Sim, senhora. Agora, lá em casa não é assim. Eu gosto tanto de mulher que eu sou casado 3 vezes. Então, por enquanto. E lá em casa, o doutor Paulo, a minha mulher só fala comigo de joelhos. Eu escondo embaixo da cama, aí ela tem que ir lá falar de joelhos comigo. Sai daí que eu quero. Sai daí que eu quero. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar, agradecer, né, porque é um dia de reflexão. Né, a questão do feminicídio, a gente vê, eu acho que é muito triste isso, como a história que o senhor contou, há alguns homens ainda que têm muita dificuldade com os términos, então a solução é matar. E eu acho que só quem passa pela magistratura sabe o que a gente passa, nós mulheres. Então, há pouco tempo, muito pouco tempo, nós fomos para o curso em Brasília, na MAT, e eu vinha comentando disso, dessa história da dificuldade que a gente tem, que ninguém imagina que a gente passa. E aí o Paulo Emílio estava comigo e o Rodrigo. Aí falaram, mas assim, meio assustados, que eu estava um pouco exagerada. Aí nós fomos tomar um café, eu pedi o café, paguei meu café. O garçom veio em seguida e entregou o troco para o Paulo Emílio. Então, você ficou com ele, lógico. É um absurdo isso, né? Quer dizer, aonde que chega o machismo? Quer dizer, nós colegas, eu paguei o troco, o outro veio, quer dizer, ela não paga o café, é o colega, o homem que paga. E eu fico também muito feliz de ver, que eu estou vindo da primeira instância, ver a doutora, ver uma mulher advogada, competente, né, da tribuna, e como eu também tive a oportunidade de estar em audiência recentemente com mulheres, o mundo ficou muito mais feminino. Eu digo que eu sou de uma época aqui da magistratura, que eu fui uma das primeiras a ter licença maternidade, né? Foi um pouco chocante que o tribunal não existia isso à época. Eu lembro que eu liguei para cá, para ver como que as coisas mudam, eles falaram, olha, nós não sabemos como lidar com isso, porque estão várias mulheres grávidas, porque as anteriores ou não eram mães, ou já vieram para a magistratura com a maternidade já resolvida. Então, assim, é um mundo muito diferente. A gente, para viajar, para frequentar determinados lugares, nós temos uma restrição muito grande. Então, a vida no interior é uma vida muito reclusa. Acho que ninguém sabe disso. No hotel, eu ia para o hotel, jantava no hotel, ficava no hotel, e quando a gente saía, a cidade inteira sabia aonde você tinha ido. Então, assim, é realmente um mundo diferente, que ainda mudou muito, mas a gente ainda tem uma grande caminhada pela frente. Mas agradeço a lembrança, e principalmente por ser um momento de reflexão e de mudanças vindouras para que as mulheres tenham aí um caminho mais fácil, as que virão. Parece que os garçons são os mais machistas. Porque é interessante, eu não bebo bebida alcoólica nenhuma. E a minha segunda mulher bebia. E aí, normalmente eu pedia uma Coca-Cola ou coisa parecida, e a minha mulher pedia uma bebida alcoólica qualquer. Ela tomava caipirinha, não tomava dose, mas tomava caipirinha, tomava cerveja. Aí a gente pedia, né, um chopp e uma Coca-Cola.
invariavelmente botava a Coca-Cola para ela e o chopp para mim. Invariavelmente isso acontece. E devo dizer que a primeira profissão do meu pai foi garçom, então não tem nenhum preconceito quanto a isso, mas é só uma observação, né, em cima do que a senhora falou. Excelência, obrigada. Muito Obrigada obrigado, pelas doutora. homenagens Boa tarde. e boa tarde. Bueno, vamos prosseguir que nós temos uma maratona ainda. Agora passaremos à sala de Dr. Manuel com 10 processos. O primeiro processo com inscrição para sustentação é o 2 da pauta, que é o 10.005-12-2018. Recorrente, Valéria Rocha Silva, Drogaria Araújo S.A., recorridos os mesmos. Está inscrito para sustentação oral o advogado Rodrigo Zauli, pela reclamada. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde. Doutor Manuel Barbosa, para a leitura da conclusão Mas do... você lembra que a gente comentou isso? Eu não esqueço. Chegou, entregou para você. Quem disse? Garçom. Senhor presidente, eu conheço o recurso da reclamada Drogaria Araújo e do primeiro recurso apresentado pela reclamante. No mérito, nego-lhe esse provimento. Pois não, doutor, com a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo desembargador presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros dessa egregia turma, a sustentação oral por parte da Drogaria Araújo se resumirá à questão do adicional de insalubridade, o qual foi deferido em virtude de aplicação de injetáveis. Na realidade, o entendimento da reclamada, data vênia, é de que não existe previsão, não se encontra enquadrado na NR15, em seu anexo 14, como insalubre a aplicação de injetáveis em drogarias. Na realidade, a súmula 448 do TST estabelece expressamente ser necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Nesse sentido, as atividades desempenhadas pela reclamante, elas não se amoldam à NR15 em seu anexo 14. A reclamada é do ramo farmacêutico, o qual não foi listado dentre os estabelecimentos de contato permanente com pessoas doentes. Reitera-se, a ré não se dedica à prestação de serviços a cuidado de pessoas doentes, mas tão simplesmente ao comércio de produtos que são utilizados neste mesmo cuidado. E por mais que saibamos da existência de um entendimento neste regional contrário à tese sustentada em tribuna, outro aspecto que socorre a tese empresarial diz respeito à eventualidade na aplicação desses injetáveis. Isso porque o laudo restou claro a aplicação de uma média de 5 a 6 aplicações por mês, um número extremamente reduzido, o que nos traz a convicção de que, se há contato com o agente insalubre, esse se deu de forma extremamente eventual. Aliás, conforme entendimento, inclusive, já adotado pela terceira turma desse tribunal, no sentido de até 7 aplicações por mês serem consideradas eventuais. Então, protesta pelo provimento do apelo. Isso eu falei, ó. Vocês não vão tomar mais injeção em lugar nenhum. Doutor Manuel. Senhor presidente, hoje pela manhã eu estava estudando lá, peguei o curso de Direito Civil do professor Humberto Teodoro para ver a força dos precedentes nesses incidentes de demandas repetitivas, tanto do tribunal todo. E eu fiquei vencido na tese aqui do tribunal. Nós ficamos. O senhor também ficou. Nós só estamos adotando a tese do tribunal, ressalvando o ponto de vista por questão de essa nova era de força dos precedentes nesses incidentes de demanda repetitiva. Mantenho a proposta de voto somente em razão disso. Doutora Jaqueline. Estou acompanhando o relator. Eu acompanho o relator com as mesmas ressalvas. Votei contra, acho que, na época até eu falei no pleno, falei, vocês estão acabando com... Vocês não vão poder mais tomar injeção em farmácia, vocês vão ter que tomar em hospital. Não, eu já fui lá e tomei, Clínico, coisa tomei parecida. injeção de vitamina, não tem nada a ver. Em Varginha, que também tem Araújo agora, em Varginha, para você achar alguém que queira dar injeção, só se encontrar uma farmácia que não foi condenada ainda, porque ninguém quer dar injeção. Ninguém mais quer dar injeção. Se me permite, excelência, é exatamente por isso que a gente sustenta, porque a gente não pode se curvar a este entendimento
por mais que a maioria assim o entendeu, por entender que é realmente excessivo. Então, é isso que nos traz aqui à tribuna para sustentar. Obrigado de qualquer forma. Eu acho até o seguinte, se for permanente, a pessoa der 5, 6 injeções por dia, etc., aí é razoável. Agora, farmácia pequena dá 3 injeções por mês, deu 3 injeções, não há limitação, infelizmente não foi modulado, então fica difícil. Exatamente. Mas agradeço de qualquer forma. me Obrigado. quedo a jurisprudência do tribunal dominante. Tá bom? Obrigado. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Número 7. Processo número 7 da pauta, 11.072.53/2019. Recorrente Marcelo Ferreira da Silva, recorrido Uber do Brasil Tecnologia Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado João Neto Príncipe Pales, pelo reclamado. Boa tarde, doutor João. Boa tarde, excelência. Você sabe que o Doutor Manuel, por favor. dependendo do caso, esse aqui não tem jeito, esse aqui Senhor presidente, eu rejeito a preliminar não conhecimento do recurso reclamante, arguído em contra-razões pelo reclamado. Eu conheço o recurso esse é o e, no mérito, nego-lhe provimento. Doutor, com a palavra, se Vossa Excelência quiser fazer uso. Senhor presidente, eu posso aguardar eventual divergência? Pois não. Doutora Jaqueline? Esse é o da Uber? É. Eu até fiz uma ressalva, só que nesse caso especificamente, ainda copiei e colei no meu destaque, não é uma divergência, que ele trabalhava com vários aplicativos, inclusive de motocicleta e tal. Estou acompanhando o relator. Eu, sem qualquer ressalva, estou com o relator. Muito obrigado, doutor. Agradeço Prazer em por vê-lo. tarde. Fica julgado o processo assim, na forma do voto do eminente relator. Bom trabalho a todos. Obrigado, doutor. O processo número 3 da pauta, Esse foi para aqui. assistir. Para assistir o julgamento. 3 da pauta, que é o Édipo. 10.477/12/2019. Recorrentes Édipo Rodrigues de Souza e Patrus Transportes Urgentes Limitado. Édipo. É só para assistir. Eu conheço. Manuel. Eu conheço os recursos da reclamada, adesivo reclamante, no mérito, nego-lhes provimento. Doutora Jaqueline? De acordo. Eu sou o terceiro votante, estou também de acordo, e assim fica julgado o processo, por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Então, terminou, passaremos à sala da doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline. 52. Eu sou o segundo votante, mas passei a honra por Lu. Processo número 43 da pauta, 11.417/59/2019. Recorrentes Alessandro Pena Ferreira e Banco Santander Brasil S.A. Recorridos os mesmos. Estão escritos para sustentação oral os advogados Flávia da Silva Gondim Giacomo, pelo reclamante, Leonardo Eleutério Campos, pelo reclamado. Espera aí, tem que olhar. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutor, novamente. 11.417. Obrigado. De nada. Doutora Jaqueline, por gentileza, a leitura. Eu conheço do recurso do reclamado, conheço do apelo do autor, com exceção da pretensão relativa aos juros, por falta de interesse. Nego o provimento do recurso do reclamado e dou o provimento parcial do reclamante, para reconhecer a natureza salarial do auxílio alimentação e cesta alimentação, sendo devida a sua integração à remuneração para cálculo das férias acrescidas de 1/3 das terceiras férias como postulado. Isentar o autor do pagamento dos honorários periciais, devendo a verba honorária ser paga na forma da Resolução 247/2019 do CSJT. Tudo nos termos da fundamentação, conforme se apurar em liquidação, e eleva-se o valor arbitrado da condenação para o valor de 8.000, com custos no importe de 160 pelo reclamado. É a minha proposta de voto. Pois não. Fala em primeiro lugar, pelo reclamante, a doutora Raquel. Não, é doutora Flávia. Ah, Flávia. Boa tarde a todos, aos demais colegas. Bom, primeiramente, vou ser breve, será breve meu relato. Peço vênia para que seja alterado o voto com relação ao cargo de confiança. Bom, apesar de ser um tema já fadado, acredito por essa turma, com relação a bancos, cargos de confiança ou não de bancários, demonstrou claro, através das provas realizadas no processo, que o reclamante sequer não tinha qualquer confiança durante as suas funções.
restou comprovado que ele não tinha procuração, subordinados, alçada, assinatura autorizada e nem mesmo qualquer poder de mando ou fidúcia dentro do banco. Os próprios depoimentos da testemunha colhida demonstrou que fosse afastado esse cargo de confiança, bem como não foi juntado qualquer documento pelo banco demonstrando essa confiança do autor. Então, peço vênia para que seja retirado disso. Inclusive, de acordo com uma ementa, inclusive proferida por essa quinta turma, mais precisamente no dia 31/5, se a prova dos autos demonstra que o reclamante não desempenhava atividades de gerência, fiscalização, direção, chefia ou equivalentes, mas meramente técnicas e burocráticas, como é o caso em questão, é irrelevante o fato dele receber ou não uma gratificação de 1/3. Traço esse que se assemelha muito ao do processo em comento, porque o reclamante não tinha qualquer fidúcia perante as suas atividades. Eles faziam atividades meramente técnicas e burocráticas, conforme restou comprovado ao longo do processo. Já com relação à invalidade do controle de ponto, fato esse também se demonstrou que o ponto do Banco Santander, dessa agência, não condizia com a realidade. O douto juízo, apesar de ter informado que o reclamante afirmou que eram válidos os cartões de ponto, em momento nenhum o reclamante afirmou que os cartões de ponto eram válidos. O que acontecia é que ele registrava a sua jornada, sim, registrava todos os dias, mas o que não era de acordo com a real jornada de trabalho. Ele sempre chegava anteriormente e posteriormente, e após bater o ponto, continuava trabalhando. O que foi, inclusive, confirmado através dos depoimentos da testemunha, que foi clara ao afirmar que eles faziam atividades fora do sistema. Que o reclamante... ele não sabia informar precisamente o horário de trabalho do reclamante, porque o reclamante já estava na agência quando a testemunha chegava e, posteriormente, ele continuava na agência após o seu término da jornada. Então, como levar em consideração que é válido o cartão de ponto, sendo não é... Então, reafirmo que não é válido esse cartão de ponto, que sim, o reclamante realizava atividades fora do ponto. Com relação aos grades, né, que já foi um assunto bastante debatido aqui, peço vênia também para que seja reformada a decisão neste tópico. Um minutinho. Bom, já ficou claro por essa egrégia turma que, sim, não existe uma parametrização para que seja deferido ou não essa parcela. Então, como não deferir essa parcela ao reclamante, sendo que vários outros colegas dele, sim, percebiam por essa parcela e ninguém sabe ao certo do que se trata essa parcela. Então, peço vênia para que seja reformada a decisão nesse sentido. Agradeço. Pois não. Doutor, com a palavra, pelo tempo regimental. Senhor presidente, boa tarde novamente. Primeiro, quero fazer só um registro. A gente aqui, às vezes, da tribuna é um pouco veemente, mas é muito respeitoso, senhor presidente. Sempre muito respeitoso. O munus da advocacia nos obriga a ser combativos. Aliás, a falta de combatividade da defesa técnica no processo crime é, inclusive, cláusula de nulidade do processo. Mas é muito respeitoso o debate, sempre muito respeitoso. Eu vou pedir também a Vossa Excelência, se me permite, eu só vou gastar apenas 1/3 do meu tempo naquilo que o banco não foi sucumbente no recurso. Se porventura houver divergência, o senhor me assegurar se houver divergência do voto da eminente relatora, até para a questão de exiguidade e celeridade dos trabalhos. Eu quero falar 1 minuto sobre o PCAS, senhor presidente. O senhor disse uma coisa, cada dia vem uma novidade sobre o tema, e aí nós vamos ficando com o nosso ponto de vista. É isso mesmo, o juiz tem que julgar de acordo com o seu livre convencimento fundamentado. Só me parece, senhor presidente, que há um equívoco na interpretação da decisão do excelso STF. O pior pagador do Brasil é o Estado. Depois que o sujeito ganha a ação, acabou, não tem mais jeito, não temos mais o que fazer, a gente vai receber um precatório. E é assim conosco também, advogados, porque quando a gente litiga contra a União, a gente recebe um precatório. E ganhou, já está pronto para receber, mas não recebe. Recebe um cheque pré-datado, pós-datado, né? Porque vai receber o precatório, se receber mais adiante. Aqui nessa especializada, até a gente tem recebendo, mas o juiz comum estadual é muito triste. Veio o excelso pretório e disse o seguinte, olha, a correção desse precatório, desse
péssimo pagador tem que ser pelo IPCAE. Porque é um índice que mais reflete a verdade da correção monetária, a correção da moeda. Senhor presidente, veio o X especializado de trabalho, o melhor cobrador, porque o X especializado de trabalho é terrível para cobrar. A execução é provisória, vai até a penhora, a gente faz os bloqueios Bacen-Jude, a desconsideração da personalidade jurídica até pouco tempo atrás era automática, e a gente sabe que a cobrança aqui é célere. E, com critérios absolutamente distintos, aliás, aquelas razões de decidir do STF aqui são absolutamente antagônicas, passou a aplicar o IPCAE. Quero chamar a atenção de Vossas Excelências, é só um pitaco. IPCAE é para precatório. Para a verba trabalhista tem lei dizendo que é TR, senhor presidente, convênios. Só um instantinho. A provocação foi comigo. Doutor, Nunca provoca Vossa Excelência. Só que o Supremo já decidiu que a TR é inconstitucional. Também é, também. Com relação à questão das horas extras, eu estou entendendo que primeiro, o cargo, a prova é toda no sentido oposto ao que foi sustentado na tribuna, e com relação também à validade dos cartões de ponto, que eu analiso aqui no meu voto. Eu gostaria de ressaltar também que, com relação à política de grades, eu menciono os meus votos anteriores e ressalto a especificidade, porque, no caso do reclamante que não era do Banco Real, então, senão fica parecendo que cada dia eu estou julgando de um jeito, mas então estou fazendo essa ressalva no voto, esclarecendo o motivo. Com relação ao IPCAE, é o que o nosso presidente se antecipou muito bem, que o Supremo já declarou inconstitucionalidade, nós também com a súmula nossa 73 e com talvez uma possibilidade de aplicar a partir de 30 de junho de 2009, dependendo do que for acontecer, né, porque a gente não se sabe. Nesse tiroteio. Nesse tiroteio, exatamente. Então, eu mantenho meu voto, senhor presidente, minha proposta de voto. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo Maurício? Agora quem cutuca o doutor sou eu. Cada um dá um O cutucanozinho. Supremo tem duas decisões sobre o TR e IPCA, monocraticamente. Duas. Então, é isso que está acontecendo. Vamos começar a aplicar. Estou acompanhando a relatora. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto da eminente desembargadora relatora. Até daqui a pouco, excelência. Provoca de novo. Com certeza, o debate é bom assim. Vem cutucar. Processo número 20 da pauta. 10.498, 46, 2019. Recorrente Eva Lúcia Madureira, recorrido Fundação Mineira de Educação e Cultura. Estão inscritos para sustentação oral as advogadas Jordana Ferreira Teixeira pela reclamada e Júlia Oliveira André Teixeira pela reclamante. Boa tarde, doutoras. Boa tarde. Doutora Jaqueline, por gentileza, eu acho que esse processo, a ala feminina está bem representada. Esse processo é forte, realmente. Eu não vou nem falar Eu nada. conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante, das contrarrazões, rejeita a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito do provimento parcial ao recurso do reclamante, para julgar procedente em parte a ação, para condenar a reclamada ao pagamento, como se apurar nos termos da fundamentação, a indenização por danos morais, em razão do assédio moral, no importe de 5.000, honorários advocatícios ao advogado no valor de 5% sobre o valor resultado da liquidação. Arbitra a condenação ao valor de 5.000, com custos correspondentes sempre pela reclamada e investidos os ônus da sucumbência. É a minha proposta de voto. Esse processo Doutora Júlia. Eu gostaria de sustentar com relação ao tópico do acúmulo de função e do pedido de horas extras. Bem, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargadora relatora, demais desembargadores que compõem a mesa, servidores e colegas aqui presentes, uma boa noite, né? Já são 18 horas. Pois bem, no que tange ao acúmulo de função, denota-se das provas constituídas nos autos que, desde 2005, a reclamante ela exerce as funções de coordenadora do setor administrativo e pedagógico da unidade FACE, e não somente aquelas destinadas à função de secretária. Dos documentos de ID, BIC 580D, na página 19, percebe-se que tem um documento proferido pela própria reclamante, no qual ela está deferindo férias a uma das empregadas da reclamada. Bem como no mesmo ID, os documentos de página 23 e 30,
foram enviados e-mail à reclamante nas datas de 25 de março de 2014 e 2 de setembro de 2014, referindo-se a ela como prezado coordenador do setor. Ou seja, os próprios colegas de trabalho da reclamante se dirigiam a ela na condição de coordenadora, nas reuniões da diretoria das quais ela participava, bem como nos e-mails que eram enviados. Inclusive, a obreira, como eu acabei de mencionar, até mesmo deferir pedidos de férias feitos pelos funcionários e estagiários dos coordenadores de curso da AFACE. Faz também prova do acúmulo de função os depoimentos colhidos na audiência de instrução, no qual eu cito aqui primeiro o depoimento da informante Patrícia Maria Alves, no qual ela informa que a reclamante era responsável pelas demandas do MEC e a coordenação, que a reclamante antes podia admitir e dispensar funcionários, já tendo dispensado o senhor Edmar Cunha, que a reclamante tinha outras atribuições relacionadas à atividade de ensino, que era secretária e, ao longo do tempo, foi recebendo novas atribuições. Cito também o depoimento da testemunha Cássia Honório de Nascimento, que mencionou que, quando convocava os coordenadores de setores, a reclamante era sempre chamada. E o depoimento da testemunha Olívia Barbosa Soares, no qual ela informa que era coordenadora da sala de professores e tinha como atribuição coordenar todos os processos administrativos, admissão, dispensa, acompanhamento de professores, que a reclamante tinha secretária própria, que os coordenadores de cada setor que faziam admissões e dispensas. Portanto, excelências, à luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma, apesar da obreira ter sido dispensada no cargo de secretária 2, nota-se que, desde 2005, ela exercia funções alusivas ao cargo de coordenadora de setor, caracterizando assim o acúmulo de função. Afinal de contas, é nítida a natureza de chefe de setor das funções exercidas pelo reclamante, uma vez que ela tinha a responsabilidade de coordenar e controlar o pessoal, né, os funcionários do setor administrativo e os estagiários, todos os coordenadores dos cursos de todos os estagiários, dos professores dos cursos da AFACE, né, na unidade da reclamada, além de realizar admissões e demissões de empregados. Nesse sentido, eu requer seja revisto o entendimento dessa colega da turma, reformando a sentença, a fim de que seja reconhecido o acúmulo de função a reclamante nos exatos termos do recurso. Por sua vez, em relação ao pedido de intervalo entre a jornada, né, de horas extras por supressão do intervalo entre a jornada, ainda que os cartões de pontos acostados nos autos registram que a recorrente sempre usufruía do intervalo entre a jornada, corriqueiramente, ela era forçada a interromper suas funções, né, seu repouso, para realizar tarefas que eram exclusivamente por ela demandadas e não podiam ser designadas a nenhum outro funcionário. Ela sempre trabalhava muito além da sua jornada, realizando matrículas de alunos de todos os cursos da unidade da AFACE, a abertura dos editais de monitorias desses cursos, além de realizar diversas tarefas nos períodos do ano em que ocorria a fiscalização do MEC. Cito o trecho do depoimento da informante Patrícia Alves, no qual ela menciona que, em torno de 2 dias úteis por semana, a reclamante não conseguia usufruir do intervalo entre a jornada em decorrência da demanda de coordenação. Igualmente, no depoimento da testemunha Olívia Barbosa, ela informa que os coordenadores, nós fazíamos o intervalo no tempo de setor, que estivesse mais fácil. Saíam rapidinho e voltavam. O juiz Acó, ele fundamenta seu entendimento com base em parte do testemunho da senhora Cássia, no qual ela mesmo menciona no seu testemunho que não saber se a reclamante usufruía do intervalo, de sorte que não seria razoável, excelências, concluir que a recorrente usufruía regularmente de seu intervalo com base nas informações da depoente, enquanto nos depoimentos da senhora Patrícia e da senhora Olívia, deixa-se claro que a reclamante nem sempre gozava do seu intervalo entre a jornada. Desse modo, requer seja apreciado o entendimento proferido por essa reapreciar o entendimento proferido por essa colega turma, reformando a sentença para que seja reconhecido o direito da recorrente às horas extras por supressão dos intervalos entre as jornadas nos termos do recurso. É isso. Muito obrigada. Pois não. Doutora Jordana. Excelentíssima senhora desembargadora relatora, desembargador presidente, em nome de quem cumprimento os demais membros dessa turma, doutora advogada e nobre colega. Excelência, eu peço vênia para discordar da vossa proposta de voto, todo respeito, e com a devida vênia também à sustentação oral da minha colega, mas vou me ater a essa questão do dano moral. Veja bem, excelência, para que fique muito claro, e isso foi muito bem exposto documentalmente e também por meio de prova oral,
A reclamante alega que ela teria sido perseguida pelo professor Marco Túlio. O professor Marco Túlio era diretor de ensino da FACE. Veja bem, a FUMEC é uma fundação, mantém 3 unidades, FACE, FCH e FEA. Em cada unidade nós temos uma diretoria de ensino e a diretoria geral. Quando eles são eleitos, o diretor de ensino e o diretor geral compõem a mesma chapa, certo? Então são eleitos juntos, era como se fosse o geral e o vice, o de ensino. Quem era o diretor-geral na época do período imprescrito era o diretor Tolentino, Ricardo Tolentino. O diretor de ensino, professor Marco Túlio. Com as eleições de 2016, que é quando a reclamante alega que ela teria sofrido assédio, o professor Ricardo Tolentino saiu, o professor Marco Túlio foi para diretor-geral, e quem foi a diretora de ensino foi a esposa do Ricardo Tolentino, que tinha saído da diretoria-geral, que é a professora Renata Tolentino. Então, ou seja, a chapa ficou a mesma, permaneceu a mesma, desde 2005, quando a Eva já estava trabalhando na FUMEC, o professor Marco Túlio já era diretor, ele já tinha poderes para mudá-la de setor, ele já tinha poderes para mandá-la embora, tinha todos esses poderes, não o fez. Acontece que em 2016 houve mudança da gestão da fundação como um todo, houve mudança na presidência. Nesse período, que é um período de crise, a FUMEC está passando por uma grave crise econômica, como outras instituições de ensino superior, privada. A FUMEC reestruturou toda a FUMEC. Antes, os setores eram por unidade, houve unificação de setor. Com a unificação do setor, seção de ensino, financeiro, coordenação de curso, com essa unificação, teve que haver remanejamento na instituição inteira. O que está demonstrado aqui nos autos é que a reclamante ficou insatisfeita com o remanejamento dela. O cargo dela continuou o mesmo. A função dela continuou a mesma, porque ela foi secretariar a Ângela, que era uma coordenadora de curso, em outra sala, para um processo específico. A testemunha ouvida a roga da reclamada deixa claro isso. As testemunhas ouvidas a roga da reclamante também deixam claro, sim, houve um remanejamento, ela foi para outra sala, e depois para essa outra sala foram mais 3 ou 4 pessoas, inclusive a Patrícia, que é amiga da Eva, e foi informante, porque houve a suspeição, a contradita, perdão, ela mesma confessa, eu fui para essa sala. Depois, porque houve um remanejamento na instituição como um todo, excelências. E o que aconteceu foi uma insatisfação dela com essa mudança. Não houve rebaixamento funcional, não houve perseguição, tanto é verdade que as outras funcionárias que trabalhavam no setor, no mesmo setor que a Eva, também foram transferidas para o setor de processo seletivo. A testemunha roga da reclamada fala isso, e as outras testemunhas confirmam. A Cássia Honório confirma. Então, eu chamo a atenção de Vossa Excelência para não parecer que é uma injustiça por parte da FUMEC, quando, na verdade, todas as outras funcionárias do setor saíram, porque a FACE é a unidade que teve maior queda de matrícula. Então, teve redução de coordenação de curso. Os coordenadores de curso reduziram muito. Um coordenador agora coordena 3 ou 4 cursos, porque não está tendo aluno. A FACE é de administração, ciências contábeis, são cursos que estão mais deficitários. Houve essa redução e precisou fazer esse remanejamento. Se fosse perseguição, excelência, data vênia, ela poderia ter sido dispensada. O professor tinha total poderes para fazer isso com o diretor. Era ele, na verdade, que tinha esse poder. E não foi feito. Ela foi dispensada tempos depois desse remanejamento. Então, peço vênia de Vossa Excelência uma reanálise neste ponto, porque, de fato, não há nenhuma prova nos autos de que houve essa perseguição. Ademais, apenas em relação ao acúmulo de função, e por mais que a proposta de voto de Vossa Excelência tenha sido de maneira diversa, mantendo a sentença, eu solicito também atenção especial para a manutenção da sentença em relação à questão do acúmulo de função, porque, na verdade, a prova dos autos é cabal, no sentido de que as funções de secretária 2, que era o cargo ocupado por ela, eram funções que exigiam maior fidúcia, que exigiam maior confiança. O cargo de secretária exige maior confiança. Então, de fato, não há nos autos, seja prova documental, porque os documentos são todos prescritos, registro-se a priori, seja por prova documental, seja por prova testemunhal, não há nenhuma indicação de que ela era coordenadora. Tanto é verdade que ela confessa em seu depoimento pessoal
que ela estava diretamente subordinada à diretoria, que as férias dela ela tinha que marcar com a diretoria, que tudo ela precisava do aval da diretoria e de remeter o conhecimento dos coordenadores. Então, na verdade, a sentença nesse ponto também está muito correta, nós pedimos vênia para mantê-la, conforme proposta de voto. E, por fim, em relação ao intervalo intrajornada, está bem definido também, em sede de impugnação, a contestação, a reclamante confessa, os cartões de pontos são fidedignos, não há prova nos autos que desqualifiquem os cartões de ponto, muito pelo contrário, a própria testemunha ouvida a rogo da reclamante confessa que o intervalo era de 1 hora, a informante fala que não tinha nenhuma orientação para não fazer menos que 1 hora da empresa. Então, nesses pontos eu peço a manutenção da sentença e, em relação aos danos morais, eu peço a Vossa Excelência que reconsidere vossa proposta de voto, mantendo a sentença também inalterada. Muito obrigada. Presidente, pela ordem. Pois não, doutor. Eu gostaria de pedir vista desse processo para a próxima sessão. Pois não. Então o processo fica adiado para a próxima sessão, já tomado a sustentação oral de Vossa Excelência e o doutor, então, com vista para o doutor Paulo Maurício. Muito obrigada, Excelência. Doutoras, uma boa tarde. Obrigada, Excelência. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Próximo processo, 47 da pauta, 11.660, 18, 2019. Recorrente, Avivar Alimentos Limitada e recorrido José Anderson Pereira da Silva. Está escrita para sustentação oral a advogada Cláudia Magalhães. Sobrestado. Ah, sobrestado, desculpe. Foi sobrestado. Não, está certo. É o tema Está 1046. sobrestado. Já foi. Seu caos. É o 27 da pauta, que é o 10.735, 27, 2019. Agravante, Alessandra Rita Silva e agravado Banco Bradesco S.A. Está escrito para sustentação oral o advogado Frederico Patronieri Andrade Cruz pela agravante. Advogado ausente. O advogado não está presente e não há nenhum registro de divergência ou anotação, então, portanto, considero o processo julgado na forma apresentada pela douta desembargadora, sem divergência. Processo número 6 da pauta, 10.021.03/2019. Recorrentes, Gamarra Empreendimentos Comerciais Limitada e outros, recorridos às mesmas. Está escrita para sustentação oral a advogada Tatiana Teixeira de Oliveira, pela reclamada Gamarra Empreendimentos. Tá aí. Esse processo é lá de Baipendi, né? Não é? Meu pai era de Caxambu, isso que eu sei. Doutora Jaqueline, por isso. Conheço dos recursos, bem como das contrarrazões, acolho a preliminar suscitada pela segunda e terceira reclamadas e declaro a nulidade processual por cessar o direito de defesa e por ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos à origem para fins de reabertura da instrução processual, prosseguindo-se no feito como for de direito, prejudicado o exame das demais questões trazidas nos recursos interpostos, as quais deverão ser renovadas oportunamente, se for o caso. É a minha proposta de voto. Não há nenhuma divergência, Vossa Excelência abre mão da sustentação, né? Com certeza, atende o interesse. Sim. Muito Obrigado, obrigado, boa tarde. tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai ficar boa tarde até a hora da gente ir embora. Boa noite. Feliz Natal também. Vai Processo número 34 da pauta. A Páscoa está muito perto. 11.002/92/2018. Recorrente União Federal, Pra mim deve ser PGFN e feliz recorrido Localic aposentadoria, Serviços deve Ambientais ser. Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado João Vitoriano da Silva Júnior pela reclamada Localix. 11.000 e... Acho que Vossa Excelência também não vai falar. 11.022. Conheço do recurso ordinário, no mérito, nego-lhe provimento. Doutor, aguarda? Aguardo. Não há nenhum voto divergente, então, portanto, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, Que foi boa, hein? a Obrigado. desembargadora relatora. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Terminada todas as sustentações nessa sala, passaremos à sala do Dr. Paulo Emílio com 24 processos. Há uma inscrição aqui no 4 da pauta. Nós vamos dar preferência ao doutor Paulo Emílio,
está convocado só para essa sessão. Eu vou dar preferência. Eu acho que tem que ficar aqui, presidente. Não, mas agora Processo preferência. A número essa hora nós vamos dar preferência. Não quero. Ô, Paulo Recorrente. Emílio, faz malcriação agora. Não quero. Recorrente Alberix Balduino da Silva Neto e recorrido Duda Piscinas Limitada. Está escrita para sustentação oral a advogada Márcia Aparecida Ribeiro Jalo pelo recorrido. Paulo, você viu a minha observação Doutora, aí? tá aí? Eu vou Estou de Paulo acordo. Maurício? Estou de acordo. Foi embora? Olha lá, Paulo Emílio, Assim, uma outra. você consertou aí? A advogada já foi embora. eu vou adequar. Tá. Não é? Então Tranquilo. vou constar que Vossa Excelência. Não precisa nem vou fazer constar, até a tá? adequação. É só mudar aí. Eu botei como divergência, mas só para alertar, só para chamar a atenção. Perfeito. Não há nenhuma divergência, então, portanto, eu considero o processo julgado na forma do voto apresentado pelo doutor relator. Já não escreveu, mas foi embora. Só acrescentar, então, na... Que está aí, oitava, oitava e 40ª. Aí depois, na hora da execução, se dá uma confusão. Já. E eu sei que Vossa Excelência pensa desse jeito, porque eu já vi processo Não, é seu perfeito isso aí. desse jeito. Ou, pode... Ah, não, podemos... desculpa. O doutor Rogério não falou, não. Aí é só mudar aí, ó. Tá. Em vez de oitava e 40ª, ou. Ah, eu. Tá. Desculpe, tem o 20 da pauta. O 20 ainda não foi, não. Não, 20 ainda não. Não, então nós vamos voltar para o 20 da pauta. Primeiro aqui, né? Processo número 20 da pauta, 11.373,49/2019. Recorrente Jairo Pereira Alves e o GLU Distribuidora Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Rogério Andrade Miranda pela reclamada. O Rogério foi embora? Foi embora. É o 11.376? 373. Não há 11, divergência. 373. Não há divergência, então, portanto, considero o processo julgado na forma do voto apresentado por Sua Excelência, o juiz convocado relator. Então, terminadas as sustentações nessa sala, passaremos à outra sala de Dr. Paulo Emílio, com 155 72 processos. Minha contadora, quantos faltam? Não, só trocou por outro. Só trocou. Só por outro. É porque estava aí. Processo número 12 da pauta. 10.355.11/2017. Recorrente Rafael Marcos Ferreira, Banco Santander Brasil S.A. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Leonardo Eleutério Campos pelo reclamado. Boa tarde, doutor Rafael, novamente. Agora, boa noite. Leonardo. Vamos mudar agora, boa noite. Boa noite, Excelência. Doutor Paulo Emílio, com a palavra. Senhor presidente, conheço dos recursos interpostos pelas partes, bem como das contrarrazões. Rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo do reclamante para reconhecer a rescisão indireta do contrato de trabalho e condenar o reclamado ao pagamento do aviso pré-indenizado, multa fundiária, determinando ainda a baixa do contrato de trabalho na CTPS com a observância da projeção de 51 dias do aviso prévio indenizado, entrega da guia TRCT com o código próprio da rescisão hora reconhecida, bem como das guias CDSD, sob pena de indenização substitutiva do seguro-desemprego. Dou parcial provimento ao recurso do reclamado para excluir da condenação. Diferenças salariais e reflexos decorrentes da equiparação salarial, reflexos da remuneração variável SRV e comissões de seguro de capitalização e descanso semanal remunerado, e gratificação de função, reparação de honorários advocatícios contratuais de 20% sobre o valor líquido da condenação. Quanto ao pleito empresarial, dou-lhe provimento parcial para extinguir o processo, sem resolução de mérito, também com relação ao pedido de repasse de contribuições em favor da fundação, em favor do Fundo de Previdência Privada, Holanda Prev, Santander Prev, para diferir a execução, aplicação e interpretação do artigo 878 da CLT,
a específica e concreta situação de fato, bem como para afastar a determinação de inscrição em hipoteca judiciária. Determino de ofício que a correção monetária será calculada na forma dos entendimentos consubstanciada na súmula 381 do TST e súmula 73 desse egrégio tribunal. Mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. É como voto. Doutor, com a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, boa noite, né? Boa noite. Senhor presidente, eu fico até constrangido de ser tão veemente quando o eminente doutor Paulo Emílio é o relator. Ele é um gentleman. É um gentleman. Só não ele, que vossas né? excelências não Só sejam, ele. não que vossas excelências não sejam igualmente corteses, mas o doutor Paulo Emílio, ele é diferente. E quando a gente está lá na primeira instância, Só é ele, diferente, né? não, senhor? Então, assim, sem demérito dos demais membros dessa colenda turma, que não é provocação, é um elogio, o doutor Paulo Emílio é verdadeiramente um gentleman diferenciado, viu, excelência? Mas eu vou pedir vênia. Senhor presidente, primeira coisa que eu quero chamar a atenção da tribuna é a questão da rescisão indireta. O reclamante diz que foi obrigado a pedir demissão em razão das metas e cobranças abusivas do banco, senhor presidente. Senhor presidente, a gente é operador do direito, fazer justiça é difícil, deixa o julgador só julgar. Mas a gente também é cidadão. O Rafael fez o que ele pôde para ser dispensado sem justo motivo, excelência, porque ele foi trabalhar no Banco Itaú. Ele tinha uma proposta para ir para o Banco Itaú e queria, de qualquer jeito, ser dispensado do Banco Santander. Não foi. Porque como que o gerente geral da agência ia dizer, olha, eu preciso de colocar outra pessoa no lugar do Rafael, se ele mandou o Rafael embora? O Rafael cumprimenta. Como que ele vai justificar que está dispensando uma pessoa que cumprimenta? E aí eu vou chamar a atenção de vossas excelências novamente. Por que as metas são abusivas se ele cumpre? Como que a gente pode classificar que as metas seriam abusivas se ele mesmo em juízo declarou que cumpre, senhor presidente? E eu vou pedir vênia para abrir aspas. Bateu meta durante vários meses. Trabalha atualmente no Banco Itaú, onde também há cobrança pelo cumprimento de metas. Inclusive a remuneração variável, senhor presidente, que o eminente relator deu provimento para excluir a integração e os reflexos, ele recebia remuneração variável pelo batimento dessas metas. Ele saiu, foi para o Banco Itaú e entrou na justiça pedindo a rescisão da justa causa em rescisão indireta, porque ele era cobrado abusivamente de metas que ele batia. Data vênia não nos parece razoável, senhor presidente. E aí, eu vou pedir vênia ao doutor Paulo Emílio, renovando os nossos mais elogiosos cumprimentos nesse ponto, com relação ao provimento do recurso, senhor presidente. Quero chamar a atenção também, que pese não ter sido feliz aqui na ordem dos temas a serem trazidos da tribuna, a questão da nulidade da sentença, senhor presidente. O juízo de primeiro grau deferiu as diferenças de horas extras ao fundamento que não há nos autos prova de que elas foram pagas ou compensadas corretamente, senhor presidente. O reclamante não fez o pedido com base nessa causa de pedir. Se ele não fez o pedido com base nessa causa de pedir, senhor presidente, eu não fiz defesa. E como eu não fiz defesa, eu não fiz prova. Se ele não pediu, eu não defendi e não fiz prova, é claro que não há nos autos elementos de que ele tenha recebido ou gozado as compensações de horas, porque isso não estava nos autos. E o juízo condenou a empresa a pagar por essa falta. Ele não disse, olha, eu não recebia corretamente, eu não recebia, eu não compensava corretamente. Ele queria, era hora extra além da sexta, que levou, e a gente vai falar sobre isso, mas ele não fala dessas diferenças. Então, vamos insistir aí na nulidade, data vênia, do voto do eminente relator. O doutor Manuel disse aqui algumas linhas atrás, é bom a gente ficar aqui o dia inteiro, a gente nunca perde tempo, porque a gente vai ouvindo, vai aprendendo. E o que nos difere é a nossa capacidade de abstração, é que a gente tem que aprender. Não está na CLT, não está na lei dizendo que ele tem que ter subordinados, para que ele exerça um cargo de confiança. E aqui nós não estamos dizendo que ele era gerente geral de agência, não, senhor presidente. Nós estamos dizendo que ele exercia cargo de fidúcia bancária com jornada de 8 horas. E o juízo de primeiro grau condenou o pagamento além da sexta, e nós vamos insistir aqui no exercício da fidúcia bancária. Ele era gerente de pessoa física, gerenciava contas, ele não era aquela primeira faixa salarial, ele era o gerente que gerenciava contas Van Gogh, ou seja, de 4 a 10 mil reais, nas agências
comuns do banco, vamos dizer assim, nas agências de varejo, ele é o gerente de pessoa física que trabalha com um público mais elitizado. A partir de uma renda superior a R$10.000, os clientes do Banco Santander são classificados como clientes select e possuem agências próprias de atendimento. Mas nas agências de varejo, são os gerentes que atendem com um público mais destacado. E ele mesmo diz, faço empréstimo, vendo produtos, ele mesmo informa isso. De forma que nós vamos também requerer vênia para insistir na reforma da sentença nesse particular, senhor presidente. Da tribuna era o que a gente tinha a trazer, senhor presidente. Muito obrigado. Bueno, doutor Paulo Emílio. Bom, senhor presidente, agradeço até o elogio e retribuo o doutor sempre foi muito cortês e com esse brilhantismo que sempre expõe as suas teses, né? E isso é importante também, faz parte da nossa dialética processual, né? Mas, no caso específico aqui, em relação à nulidade, eu entendi que quando ele pede diferença de horas extras, já estava cobertada. Estavam cobertados todos os pedidos que envolveram essa questão. Então, entendi que não houve julgamento ultra petita, como foi alegado no recurso. O reclamante assim surgiu, disse que queria o pagamento de horas extras, apontando valores quitados, né, durante a contratualidade que não estavam corretos. Aí, evidentemente, isso aí abarca também essa ideia de uma falta, a questão da compensação. Então, já estaria incluído nisso, englobado nisso. Em relação às horas extras, eu entendi ele realmente como o juiz de primeiro grau entendeu que ele, como gerente Van Gogh, não tinha tanto esse poder e essa carga de fidúcia e de confiança que, a princípio, estaria na jornada de 8 horas. Ele praticamente atividades meramente técnicas, como a prova testemunhal produzida nesses autos caminhou. Então, estou mantendo também o entendimento do colega. Em relação à rescisão indireta, achei que foi um dado aí também que não vem a formar o convencimento. O fato de ele estar trabalhando em outro banco, naturalmente, ele era bancário, pode ter essa inserção no mercado também. Mas eu achei que foi exagerado pela prova oral produzida a forma de exigir o cumprimento de metas, que é natural, toda empresa tem isso, né? Qualquer empresa existe, até nós somos instados a cumprir metas. Mas a forma, né, que foi abordada e foi exigido isso do trabalhador, acho que foi exagerado. Então, por isso que eu estou entendendo pela rescisão indireta. Essas são as questões, eu acho que mais, né, pontuais. Em relação ao IPCA, só queria fazer um comentário que foi feito anteriormente, né? Eu sempre decidi realmente pela TR, achava que a TR era o índice nosso. E o IPCA mesmo, o processo do IPCA surgiu, chegou ao Supremo em função dessa discussão de precatório, né? Tanto é que recentemente ele ampliou, não tinha nenhuma relação com, até mesmo expressamente nós tínhamos o índice, como nós temos. Mas Roma locuta, causa finita, como diriam os romanos, né? Infelizmente, temos que nos curvar, né? Mas mantenha o voto. Pois não. Quanto ao IPCA, eu estou torcendo para valer, porque senão a gente não recebe do pai. Mas o precatório está resolvido. Então, eu gostaria muito de receber. Bom, eu vou pedir vênia ao relator e eu estou, data vênia da interpretação dada, eu estou negando o provimento ao pleito formulado. Eu não sou tão simpático, mas sim, excelente. estou negando o provimento ao pleito formulado pelo reclamante de conversão do pedido de demissão em rescisão indireta do contrato de trabalho, uma vez que entendo que não restou evidenciado qualquer vínculo, qualquer vício na manifestação de vontade e pelos demais fundamentos trazidos na sentença atacada. Essa é a minha posição. Doutor Paulo Maurício. Eu vou pedir vênia, meu prezadíssimo doutor Paulo Emílio. Na verdade, o que eu não tinha me manifestado, mas me surgiu também uma outra situação
Na verdade, nós estamos deferindo aqui o dano moral baseado exatamente no cumprimento de metas. Duas, uma. Ou deferimos o dano moral, ou então nós retiramos uma rescisão indireta. Como eu estou entendendo que o dano moral está perfeitamente balizado, eu acho que esse fundamento para a rescisão indireta ele está abarcado pela inexistência de coação, em primeiro lugar, e também porque se a conduta foi abusiva durante esse período todo, só fazendo um parênteses aqui, é óbvio que ele cumpria, doutor, as metas. Se ele não cumprisse, ele ia ser dispensado. Isso aí. Então, essa é a situação. Então, data vindo aqui, eu vou pedir vindo no relator para acompanhar a divergência. E chama atenção ainda para a coerência do voto do relator em relação às horas extras. Tanto tinha a jornada de 6 horas que ele recebia, tinha um sistema até de compensação no banco, submetido a ele. E outra, ele pede equiparação salarial com os gerentes. Nós estamos indeferindo. Então, acho que o voto aqui está interessante, né? Pede equiparação Pede com o equiparação gerente, com mas os tem a gerentes. jornada acima da sexta. Exato. Né? Uma é a outra, E o né? relator... Dois mundos, né? Mudou exatamente isso. Nós estamos indeferindo. Então, nessa questão aí, nessa questão Então faça adequação. da rescisão aí, eu também acompanho. Ilustre. Então prevalece o voto de Sua Excelência, o juiz convocado relator, exceto na conversão do pedido de emissão em rescisão indireta. Só negar provimento desse aí. Né? Então, nesse aspecto aí, negando provimento a esse pedido. É assim, fica julgado o processo. Senhor presidente, muito obrigado pela aprazível tarde. Terminou, doutor? Sim, senhor excelência. Hoje ainda tem um chopp, porque amanhã, 8h33, estaremos aqui novamente. Muito obrigado. Bom trabalho para o senhor. Senhor? Isso hoje é terça-feira. Vai até Amanhã estamos aí de novo. Até onde? Muito obrigado, boa noite. Não, boa noite. Espera aqui, para reconhecer a conversão. Mas tem um jogo. Dois jogaços hoje. Sob pena de Para Libertadores, tá? Substituto. isso. Ou então é negar, né? Não, Nós vamos tomar hoje. não é? Não? Reconheceu a rescisão. É negar, não é? Então, é negar provimento ao apelo do reclamante, as inteiras, né, doutor? Não, mas tem um dano moral que nós estamos mantendo? Não, mas esse Só em aí... relação à conversão da rescisão indireta. É, mas só esse foi esse único aspecto que foi Provido, né? provido, né? Já está mantendo o dano. É. Vamos ao próximo? Vou pôr isso aqui no final, para depois não perder isso aqui. Agora é o 47, não é? 47 da pauta. Processo número 47 da pauta. 11.271.33/2018, recorrente Roberta Batista Pestana Campos, recorrente Caixa Econômica Federal. Está escrito para sustentação oral o advogado Leopoldo Magnano Júnior pela reclamante. Boa Senhor tarde, presidente, doutor. por gentileza, esse processo está tramitando sobre segredo de justiça. Mais um. Vamos ver por quê. É a justa causa, né, de Eu um acho que empregado não tem essa razão, estável. não. Ele, inclusive, já está distribuído, está tramitando. Eu tive, inclusive, dificuldade de acessar, porque eu não tinha procuração até recentemente. E eu, com todo o respeito dos presentes aqui, né, e dessa turma, eu gostaria de insistir, inclusive, em homenagem ao colega. Aqui, né, como está sendo alegado uma justa causa, eu pretendo manter. Agora, tem que ver se os meus colegas também aceitam. Então, vou pedir para os presentes se retirarem mais uma vez. Eu agradeço a compreensão, Pois inclusive, dos colegas, né?